Bem, olha eu aqui de novo para falar do assunto novamente, né, do Santander. Mas eu não vou falar bem do Santander, não. Vou falar de outras coisas que aconteceram em função desse acontecimento do Santander. Deu para entender? Meu nome é Igor Janotti e toca a vinheta. Bem, eu queria falar de duas coisas aí que aconteceram na internet aí. A primeira coisa foi um vídeo do Arthur, do Mamãe Falei, de uma entrevista que ele fez numa rádio, que na verdade era um debate, né, para falar do Santander Cultural, do Queer Museu, para ver se estava certo, estava errado, o que aconteceu. E assim, eu queria deixar um recado aí pro Arthur. Eu acho que ele não vê meu canal, mas assim, se alguém conhece ele, vê meu canal, ou se alguém conhece alguém que conhece ele, que vê meu canal, deu pra entender. Manda pra ele aí. É o seguinte, eu gosto muito do Arthur, acho ele um cara bacana aí na internet, mas o que acontece é que ele foi pelo argumento utilitarista, porque ele é uma pessoa que defende o Estado envolvido na educação, certo? E teve uma parte lá no debate, no rádio, que ele falou, eu acho um absurdo o Estado financiar esse tipo de coisa. E o cara foi e falou com ele, não, mas é papel do Estado, o Estado tem que fornecer educação, não é? E assim, quando você cai nesse debate de o Estado deveria fornecer a educação que eu acho correta, aí você vai cair nessa armadilha da esquerda. Porque o cara que estava lá era um cara que era envolvido com a arte, professor de arte, e ele pode usar argumentos, né, de autoridade. E como que você fica? Ele pode falar, eu sou um cara fodão da arte, eu sou professor de arte, eu tenho vários títulos acadêmicos de arte, e você é um bosta que não entende de arte, e o Estado deve prover educação, e o Estado coloca pessoas fodonas em arte, igual eu, né, para falar o que é arte e o que não é arte. Então, quando você legitima o Estado como um fornecedor de serviços de educação, você abre uma margem para que isso aconteça. Então, o argumento correto é: o Estado não deve envolver na educação. A educação deve ser de livre escolha dos pais, não deve ser compulsória e deve ser atendida pelo livre mercado. E cada um que banque o que acha viável bancar. Por exemplo, alguém que vive aqui no Brasil, um exemplo, né, só para a gente ter uma base aqui da ideia. Um pai de família, né, uma família que mora aqui no Brasil, está planejando morar na Alemanha daqui 5 anos, por exemplo. E eles têm um filho de 10 anos. E eles vão morar na Alemanha, num interiorzão lá, e vão trabalhar com cultivo, com plantação de comida, né? E o cara fala, pô, eu não quero que meu filho vá para a escola, porque ele vai aprender um monte de porcaria lá que não vai ser útil na vida dele, e eu vou dar oportunidade para ele trabalhar comigo, lá é um campo legal, eu sou especialista em produção de alimentos, né, vamos supor, e eu quero que meu filho aprenda alemão e aprenda técnicas de plantio até os 15 anos, para a gente chegar lá na Alemanha e ele poder me ajudar, por exemplo. E além disso, eu quero que ele tenha uma vida de criança aqui, que ele possa jogar videogame, jogar bola na rua e fazer o que quiser, descansar, ver televisão e tal. Eu quero que ele tenha uma vida, que ele não fique preso numa caixa chamada escola, e que ele aprenda alemão para ele se virar bem na Alemanha, que a gente vai para a Alemanha, e que ele aprenda técnicas de plantio, porque é o trabalho que eu vou tentar inserir na carreira dele. Ele pode optar depois não escolher, mas eu quero
eu quero investir nisso. Eu quero ter a liberdade de poder investir o que eu acho necessário para a vida do meu filho. Porque eu sou o responsável pela guarda do meu filho, não o Estado. Entende o ponto? Então a gente tem que levar pelo argumento ético. Não é o que é, isso é educação, isso não é educação, isso é arte, isso não é arte. As crianças devem aprender matemática booleana, né, e devem ser fodas em exatas, igual a galera do Japão, por exemplo, né, o argumento aí de alguns falar que a educação tem que ser igual à educação do Japão e não ensinar essas besteiras que ensinam na sala de aula. Então eu posso até concordar com isso. Ou não. Na verdade, quem deve decidir a educação dos filhos são os pais, ou os responsáveis pela criança. Individualmente, cada um deve decidir o que seu filho vai aprender e aplicar o conhecimento nelas que acha viável para elas. E isso deve ser feito pelo livre mercado e não deve existir MEC. Porque o MEC, mesmo que ele não envolva diretamente na educação básica e fundamental e ensino médio, ele vai cobrar isso para que as crianças no futuro devam entrar na faculdade e devam fazer prova no Enem e vai selecionar o que deve ser ensinado para as crianças fazerem a prova do Enem e o que não deve ser ensinado. Então, só deles definirem o material do Enem, eles já estão obrigando o que as crianças devem estudar. E a exigência de diplomas, e aí a gente já entra no mercado de trabalho, a exigência de diplomas acadêmicos também acarreta nisso. Então a gente tem que desburocratizar o sistema de trabalho, não deve impor a exigência de diplomas o Estado. Se uma empresa quiser contratar só pessoas que formaram na Fundação Dom Bosco, por exemplo, ela é livre para contratar quem formou lá. Eu estou falando do Estado querer impor isso no mercado. O mercado deve se impor naturalmente. E a educação não deve ficar fora disso. Então o argumento que você deveria utilizar é: o Estado não deve se envolver na educação dos filhos dos outros. É isso que você deveria falar. Porque eu vi que você foi caminhando lá porque o povo foi te apertando. Mas deveria ensinar Leonardo da Vinci? Deveria ensinar Michelangelo? Deveria ensinar Foucault? Deveria ensinar a pariu? Não, o Estado não deve ensinar nada, o Estado não deve impor nada. Então esse é o argumento que você deveria fazer. Não deveria existir MEC e o Estado não deve envolver com educação. A educação é um serviço que deve ser feito pelo livre mercado. E cada agente, cada pessoa, cada pai de criança, cada responsável pela criança, que defina qual será o caminho do seu filho enquanto ele estiver com a guarda da criança. E a outra coisa que eu queria abordar nesse vídeo é o seguinte, porque eu vi também um vídeo do Jean Willis, e ele falou o seguinte: vocês que têm conta no Santander, vocês devem cancelar suas contas imediatamente, porque é um absurdo isso que o banco fez. Ou seja, duas coisas. Primeiro, agora é boicote. Antes eram ameaças fascistas, né? Agora é boicote. Agora que eu falei, 1, 2 e já, valendo. Agora é boicote, né? Você tem que sacar a diferença entre boicote e ameaças fascistas. Bem, então uma coisa é essa, né? Um fato interessante aí. Essa é a diferença entre o boicote e a ameaça fascista. Mais uma coisa para você aprender aí. E o outro caso interessante é que o Jean Willis é um cara muito influente no lado da esquerda. Então, assim, se muitas pessoas que têm conta no Santander, que forem de esquerda, aderirem ao que ele falou,
a gente pode observar um fenômeno que vai acontecer aí no mercado muito interessante. Que é o seguinte, se uma empresa for financiar ou se ela for apoiar esse tipo de exposição polêmica, né, como essa que foi feita aí no Santander Cultural, é o seguinte, se você começar a sofrer boicote de quem não gostou, se você começar a sofrer boicote de gente que não gostou, igual foi o caso, segura firme e aguenta esse boicote, aguenta o cancelamento dos clientes, aguenta tudo firmemente. Porque se você remover... se você remover a exposição, você, ao invés de você sofrer um boicote, você vai sofrer 2 boicotes. Agora o Jean Willis ferrou tudo. Obrigado.